Agora sim, estamos aqui no estúdio e do meu lado eu tenho o prazer de receber mais uma vez um grande advogado, especialista em direito eleitoral, Dr. Leonardo Freire. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Roberto. Boa noite aos amigos da internet. Prazer grande estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso e hoje ele vem com uma missão importante. Nos últimos dias, doutor, vários partidos têm trocado de direção. São chamados nominatas, né? São novas nominatas. São partidos que tinham uma outra direção e aí, por um motivo ou outro, receberam novas cabeças pensantes, novos dirigentes, né? Isso parece que é uma coisa meio comum no Brasil perto das eleições, né? Em vez de ter uma eleições dentro do partido, a nomeação vem de cima para baixo, doutor. As nominatas, né, elas são uma espécie de certidão de nascimento das comissões municipais provisórias, às vezes das comissões estaduais provisórias também, e é ela que diz quem é o presidente, quem é o tesoureiro, quem é o secretário e para qual período foi feita aquela nomeação. É evidente que num cenário mais saudável de democracia e de participação, a escolha deveria ser feita para a direção de diretórios municipais com participação dos filiados, né, na escolha dos dirigentes. Mas não é exatamente essa a realidade que nós temos no Brasil. Em todos os municípios é mais ou menos a mesma dinâmica, de modo que são muitas comissões provisórias e pouquíssimos diretórios municipais constituídos. Significa dizer que o diretório estadual, os dirigentes estaduais do partido, os dirigentes nacionais do partido, é que conduzem, é que dizem quem é que vai estar na direção dessas siglas municipais. Havia uma lenda, doutor, de que os diretórios, quando eram diretórios bonitinhos, com eleições, não poderiam ser derrubados nem pela estadual, nem pela nacional. Só que eu vi em Guarulhos, por exemplo, o PSDB foi derrubado sumariamente. Os diretórios, teoricamente, eles estão mais bem fundamentados, né, estão mais sedimentados. Mas os estatutos dos partidos políticos, eles prevêem regras que deixam os diretórios municipais, né, mesmo diretórios municipais, frágeis, né, de maneira que muitas vezes eles são substituídos da mesma forma que são substituídas as comissões provisórias. E essa é uma questão que não é necessariamente uma questão eleitoral, né? É uma questão da justiça comum, porque o que rege nessa questão de decisões tomadas pelas cúpulas partidárias é a lei civil, porque o partido político ele tem natureza de pessoa jurídica de direito privado e não de direito público, né? Então as relações que envolvem os partidos políticos são relações semelhantes a de uma outra associação qualquer. E aí é a justiça comum que é competente para julgar essas matérias, não é nem a justiça eleitoral. Tem muito partido aí trocando de direção, tem muita coisa acontecendo. O doutor, qualquer pessoa pode ser presidente de um partido ou ser nomeado desde que não tenha nenhum problema na justiça, né? Se tiver, por exemplo, nome sujo, ele pode ser. Pode, na verdade. Ele só tem que ter o direito político. Na verdade, para ser presidente do partido, para fazer parte do diretório municipal ou da comissão municipal provisória, não existe nem esse filtro, né, de se o filiado possui ou não direitos políticos, né? Basta que ele tenha lá a inscrição eleitoral dele na circunscrição da comissão provisória ou do diretório que ele vai integrar, e ele pode ser inscrito pelo diretório superior, né? De nível superior. Na verdade, muitas vezes existem dirigentes partidários que nem são filiados ao partido político, né? E pode?
por uma anomalia ou pela falta de inscrição da ficha de filiação por algum motivo, o sujeito foi inscrito na nominata e não foi inscrito no quadro de filiados do partido. Isso é muito comum de acontecer. Muita gente percebe que isso aconteceu só no dia da convenção partidária, né? Quando ele, dirigente partidário, vai tentar lançar uma candidatura e aí percebe que eventualmente não cumpriu o prazo de filiação, que é de 6 meses antes das eleições. Isso é muito comum, isso é uma prática muito comum, por mais que pareça anômala. Antes era 1 ano, né, doutor, para ser filiado, agora está um prazo mais curto. Antigamente 1 ano, agora já era outubro, de algumas eleições para cá, o prazo já é de 6 meses. Pelo menos há 3 eleições o prazo já é de 6 meses. Muito bem. O policial continua podendo se desfiliar, se filiar há poucos meses da eleição. Na verdade, o militar ele não se filia, né? Ele é um candidato pelo partido político, mas não filiado ao partido político. Então, no dia da convenção, ele lança pode chegar lá. Ele pode, até o dia da eleição, ele pode escolher onde ele vai ser candidato. Também uma anomalia do nosso sistema, eleitoral, porque quando criada a ideia da vedação de militares compondo os quadros partidários, é justamente numa Constituição democrática e cidadã pós-ditadura militar, né? A ideia era justamente afastar aqueles que haviam dado o golpe, né? E não tinham chegado ao poder pelas vias democráticas. Então, a concepção da época, a Constituinte de 87, que elaborou a Constituição de 88, era que os militares não poderiam, ou se quisessem integrar a política, não poderiam ser militares, né? E isso daí, com o passar do tempo, nós vimos vários militares integrando a política, e aí ficou esse vácuo, né? Porque eles não podem se filiar, mas podem ser candidatos. Então, no dia da convenção partidária, ele escolhe para que lado ele vai. Enquanto para todas as outras pessoas o prazo é de 6 meses, para o militar esse prazo não existe. Hernandes Prata, o Mãozinha está mandando uma boa noite para nós, e o doutor Nelson Júcio também está nos acompanhando. Doutor, quantas legendas cada partido poderá lançar? Cada partido pode lançar a quantidade de vagas para o legislativo, né? A quantidade de vagas em disputa mais 1. Então aqui em Guarulhos são 34 vagas, né? 34 cadeiras. O partido pode lançar 35 candidaturas. Sendo que obrigatoriamente tem que ter pelo menos 11 mulheres. 1/3 das, já falando genericamente, que é aí que serve para todos os municípios, né? 1/3 das candidaturas tem que ser de um dos sexos, né? Então, não pode ter 100% de mulheres, né? Não pode ter 100% de homens. 30% tem que ser de um dos sexos, ou de homens ou de mulheres. Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas sempre me fazem, né? Eu fico sempre na dúvida, né? Hoje em dia é difícil você... a pessoa, ela é homem, mas ela se reconhece como mulher. Como é que fica ela juridicamente? É o que está no documento? É como ela se declara. Para fins da justiça eleitoral, ela vai compor a cota de como ela se declara. Mas se no documento dela estiver o nome de homem, se o documento ainda estiver colocado como homem masculino, mas ela ela se declara, se reconhece como mulher. Aí competirá ao candidato se declarar como tal e ao juiz eleitoral aceitar ou não a declaração, né? A questão é que muitas vezes, se a declaração é feita e não é acolhida pelo juiz eleitoral no momento do registro, você pode desequilibrar o percentual de cotas e aí o percentual de reserva de gênero, e aí cai a chapa toda, né? E aí, da mesma forma, eu faço a pergunta ao contrário, né? Porque o Tammy Gretchen, ele foi candidato, né? E aí eu acabei nem pesquisando se ele saiu como homem ou como mulher. Eu acho que no caso dele, ele já tinha documentação como masculino. Eu não sei como saiu a candidatura, né? E qual das cotas ele preencheu. Mas, de todo modo, pela regra, a pessoa se declara como tal, e aí...
Se não houver um indício de fraude, o juiz eleitoral vai acolher a autodeclaração, né? O que não pode é o sujeito que não tem nenhuma característica feminina e não se reconhece como tal, declarar que é mulher única e tão somente para preencher uma vaga que seria reservada às mulheres. Aí, verificada a fraude, evidentemente essa candidatura vai ser indeferida e, como eu disse, desequilibrando o percentual, cai a chapa toda. Mesmo porque existe até hoje em dia, né, doutor? Existe, além da cota, também uma cota financeira para o grupo de mulheres, que o partido obrigatoriamente tem que repassar esse montante para as mulheres. Sim, o partido tem que repassar o montante para a participação feminina na política, e muitas vezes o que acontece, que são as denúncias de fraude, é que o partido direciona para uma mulher, e essa mulher ela acaba fazendo material para os homens, né? Ou acaba fazendo gastos que são, na verdade, utilizados para outras candidaturas. Então, a Justiça está cada dia mais atenta a esse tipo, a Justiça e principalmente o Ministério Público e os adversários, né? Estão cada dia mais atentos para esse tipo de fraude, e provavelmente esse ano foi o ano que mais candidaturas ditas laranja foram derrubadas pelo TSE, né? O TSE tem sido muito rígido nessa questão das candidaturas laranja. Antes de entrar já na questão da documentação dos partidos, eu queria fazer uma questão para o doutor, que na última eleição, doutor, demorou-se muito para resolver algumas pendências, né? Tanto que tem uma candidata, a Fernanda Curti, ela faz parte da foto oficial das vereadoras e vereadores de Guarulhos, só que depois caiu a chapa dela e entrou, deu uma confusão, acabou entrando Márcia Tasquete, Jaime Júnior. Eu sei que a moça não saiu mais. Corremos esse mesmo risco na próxima eleição? Olha, eu acredito, Roberto, que nas eleições de 2024 não teremos esse risco. Por quê? As últimas eleições elas foram atrasadas por conta da pandemia. Né? É verdade, bem lembrado. E todo o funcionamento da Justiça Eleitoral, a obtenção de certidões, eu tive muitos candidatos, né? Advoguei para muitos candidatos em 2020, e nós recebíamos intimações para cumprir prazo de apresentação de certidões. O prazo era de 3 dias e o fórum estava fechado por causa da pandemia, né? Então isso deu muito problema, e eu acredito, né, que aqui em Guarulhos um dos grandes problemas foi esse: as candidaturas foram indeferidas por falta de documentação, e não era propriamente um problema do candidato, porque o fórum estava fechado, o candidato não conseguia tirar a certidão, né? Mas ao juiz eleitoral não cabe também fazer essa análise se o fórum está aberto ou se o fórum está fechado. Se o documento não está lá no prazo, ele simplesmente indefere a candidatura. O candidato é que, por meio de recursos, ele vai conseguindo manter o processo vivo, né? Que foi o que aconteceu aqui, e a decisão acaba acontecendo só depois das eleições. Ao menos nas últimas eleições, nas eleições de 2020, isso aconteceu. Acredito que não vai acontecer de novo na de 2024. Mas você falou com relação à foto, né, que é uma situação esdrúxula, que aqueles que estavam na foto no dia da posse não sejam os mesmos que estejam hoje por conta de uma decisão posterior da Justiça. Eu digo para você que pior do que simplesmente as pessoas estarem no dia da foto oficial no primeiro dia e não estarem depois, é o fato das pessoas terem votado na eleição de presidente da Câmara, e a eleição poderia ter sido decidida por um voto, né? Não foi, acho que não foi o caso aqui, mas imagine, nós já tivemos eleições em Guarulhos decididas por um voto, né? Eleições de presidência da Câmara decididas por um voto, e não foi uma vez só. Então você imagine, o sujeito vota, né, decide uma eleição de presidência da Câmara, que é uma eleição importante para o futuro da cidade, o futuro político da cidade é conduzido pelos resultados de uma eleição de Câmara, uma eleição de presidência de Câmara, né? E depois aquele que votou simplesmente é retirado, e às vezes entra um que nem votaria no mesmo, né? Então eu acho que é um fator de insegurança muito grande, mas repito, aconteceu nas últimas eleições municipais, não
propriamente por culpa da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, ou do juiz eleitoral, dos advogados, né, ou dos candidatos. Aconteceu por conta da pandemia, foi uma eleição diferente, que esperamos não se repita nesses termos. Celso Pinheiro, por que Guarulhos demora tanto para ser apurado o voto dos eleitores, sendo que tudo é informatizado, Roberto? E ele completa aqui, nas eleições 2020 demorou das 18 horas, fechou a apuração, quando foi 21 horas divulgar a lista dos eleitores. Não é informatizado o cartório eleitoral? Ou ele falou assim, eu errei o horário, foram 22 horas, né? Tá certo. Foi uma série de erros nessa última eleição para vereador, né, doutor? Na verdade, a primeira... como é que funciona a apuração de votos hoje? Antigamente, né, há mais de 20 anos atrás... Bem mais. A gente lembra, saía das escolas... As urnas físicas saíam das escolas escoltadas por polícia militar, né, e os candidatos e representantes dos candidatos e dos partidos saíam atrás da viatura da polícia militar, meio que numa escolta daquelas urnas de lona, né? Verdade. E aí juntava, aqui em Guarulhos era no recreativo, que é no Fioravante ou no recreativo, que se fazia a apuração. Pode ser bem mais antigo. Depois foi também no Tomeu. Acho que a última foi no Tomeu. No Tomeu já tinha apuração de voto manual. Foi no último. Eu lembro do Tomeu com apuração de voto eletrônico e também manual por conta de algumas urnas que tinham dado algum tipo de problema. Acho que a última foi feita. Que foi a eleição de 2000. Né? Uhum. Mas enfim, a eleição já foi no Fioravante, a eleição já foi a apuração no Fioravante, apuração no recreativo, e aí espalhava aqueles montes de votos em cédula e ficava lá contando uma por uma. Essa apuração demorava uma semana, 2 semanas. Verdade. Né? Não era um resultado que saía no dia e nem no dia seguinte. E hoje a gente fala assim, demorou muito porque fechou as urnas às 5 horas da tarde e o resultado saiu só às 8 da noite ou às 10 da noite. Na verdade saiu muito rápido, mas a gente gostaria que saísse 10 minutos após o resultado. Eu que trabalho em muitas cidades e fico muito ansioso com o resultado, também acho que demora muito para sair. E normalmente a demora no resultado não é para a eleição de prefeito, é para a eleição de vereadores, porque a primeira totalização de prefeito sai mais rápido, né? A eleição de vereador, além da totalização, tem que fazer todos aqueles cálculos de quociente eleitoral e tem que se verificar também o que fazer. Isso é claro, é uma verificação de sistema, mas você tem candidatos que têm as candidaturas indeferidas, mas estão lá constando como votados. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem por que um candidato com mais voto não entra, por que o outro com menos voto entra, por que aparece o candidato com 0 votos e assim por diante. Então, tem várias contingências que levam a demora e que levam aos resultados serem X, Y ou Z. Né? Mas depois, esse é o resultado do dia. Depois vai se depurando, tira o voto de um, defere uma candidatura que foi indeferida, o recurso sobe para um, sobe para o outro. Na verdade, o resultado mesmo vai aparecer um mês depois. Olha que chique. Sabia que tem gente nos acompanhando de Orlando? Orlando não é a casa do Orlando, nosso amigo, não. É Décio Pompeu, que está mandando um abraço para o doutor Leonardo aqui. Está lá em Orlando. Olha só que chique, hein? Grande abraço aí. Décio, eu até engasguei. Ela até engasgou, de inveja, Décio. De inveja. Foi pura inveja a sua. Você viu? Ele falou que volta no sábado. Se você encontrar uma nota de $2 aí, traz para mim. É rara demais isso aí, muito raro. Se você encontrar, traz. Se tiver também alguma dúvida com relação aos partidos, você já manda aqui. O doutor vai voltar no segundo bloco aqui para falar sobre as dúvidas sobre partido. O que o partido precisa ter? O que ele precisa ficar atento? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos aqui com o Dr. Leonardo Freire, estamos falando muito sobre eleições 2024, também direito eleitoral. Doutor, o que os partidos têm que se preocuparem agora, começar a se preocupar agora, porque tem prazos, né? E os prazos são inflexíveis. A questão que envolve os partidos políticos em anos de não eleição, em anos ímpar, né?
é justamente que os dirigentes partidários, os filiados e os políticos em geral não conseguem enxergar a importância do partido e muitas vezes acabam abandonando a legenda, né? Então, a legenda funciona a todo vapor no ano par, né? No ano par de eleição municipal, né? E nos outros anos ele está lá constituído, muitas vezes ativo, mas não está funcionando. É um equívoco, porque todo ano todos os partidos políticos têm que fazer, por exemplo, uma prestação de contas anual à Justiça Eleitoral. Tá? E todo ano eleitoral, os partidos políticos têm que fazer a prestação de contas anual e a prestação de contas eleitorais. Esse ano que passou, que nós tivemos eleições nacionais, os partidos políticos municipais precisaram fazer a sua prestação de contas eleitoral. Então o partido fala, não, mas eu não tive candidato, eu não apoiei ninguém, mas se você é um partido político constituído, obrigatoriamente, na eleição nacional também tem que prestar contas, não é só na eleição municipal. Não prestou contas na eleição geral, vai ter problema depois para poder lançar candidatos, para poder integrar alguma coligação majoritária nas eleições de 2024. Então, ter um partido político não é apenas ter a nominata, né, a tal certidão de nascimento do partido, para chamar de sua, para dizer que é presidente do partido. Tem uma série de obrigações junto à Justiça Eleitoral e junto à Receita Federal que devem ser cumpridas, porque senão depois você tem o órgão partidário inativo na Receita e não consegue simplesmente lançar candidatura, ou se lança candidatura, não consegue receber dinheiro dos fundos partidários, dos fundos públicos, porque você depende de regularidade na Receita. Diretamente de Orlando, eu vi uma pergunta para o senhor. O senhor não acha que vai faltar legenda para prefeito e vereador em Guarulhos, doutor? Não, assim, essa é uma avaliação política, né? Juridicamente falando, nós temos aí várias legendas aptas a receber os candidatos e não me parece que tenhamos esse risco. Mas do ponto de vista político, e muitas vezes a avaliação feita por políticos é justamente essa, pode-se ter a impressão de que com a modificação das regras e consequentemente com a diminuição das cadeiras à disposição, pode ficar faltando para alguém. Mas juridicamente essa matemática não pode ser afirmada. O Celso Pinheiro tá falando aqui, doutor. Fiquei sabendo que teve umas urnas eletrônicas em Guarulhos que quebraram. Então usaram contagem de cédula. Você sabia disso? Nas últimas eleições eu não tenho notícia de que isso tenha acontecido. Em eleições passadas, sim, a gente tem notícia, mas nas últimas eleições eu não fiquei sabendo de nenhum lugar no Brasil que a urna quebrou e que não tinha a urna para substituir. Sei de muitos lugares que a urna quebrou, que faltou luz, teve que parar durante um certo tempo a votação, mas todos os lugares que eu conheço voltou ao normal, ou a urna foi substituída e não teve votação manual. Ricardo Nascimento, ele que é o presidente do Consegues Bom Clima, está mandando um abraço para nós aqui. O Marcos Lins, lá de Bom Sucesso, está mandando um abraço para nós. Agradecer ao um abraço aí para todos que estão nos acompanhando. Teve muito candidato, doutor, que foi candidato e aí acabou a eleição e ele deixou tudo para lá. É importante saber que mesmo depois que acabou a eleição, a pessoa tem que correr atrás para saber se suas contas foram bonitinhas, porque tem toda uma papelada, doutor. A candidatura, ela traz algumas exigências consigo, né? Uma das exigências é a prestação de contas eleitoral. A prestação de contas eleitoral, ela é obrigatória a todos os candidatos, a
aqueles que requereram o registro da candidatura, mesmo que tenham desistido da candidatura, mesmo que tenham renunciado, mesmo que tenham sido cassados pelo partido, mesmo que tenham tido a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, mas ele tem que prestar contas, nem que seja uma prestação de contas sem movimento. É a mesma coisa que o partido político, como nós dissemos antes. Mesmo que não tenha movimento, ele tem que declarar à Justiça Eleitoral que não teve movimento, né? E essa declaração de não movimento vai ser julgada pelo juiz eleitoral, que se não tiver nenhum indício de que houve movimento, de que a declaração é falsa, que houve alguma omissão ou sonegação de informação, a prestação de contas dele vai ser aprovada mesmo sem movimentação. Mas o que não pode é deixar de prestar contas. O candidato que tem as contas reprovadas, ele pode ser candidato na próxima eleição, dependendo dos motivos, dependendo se não houver abuso do poder econômico, abuso do poder político ou alguma sonegação, caixa 2, esse tipo de coisa, ele pode ser candidato na próxima eleição. Agora, aquele que não presta contas, ele não pode ser candidato. Aquele que tem contas julgadas não prestadas, não terá certidão eleitoral para ser candidato na próxima eleição e nem na outra. Uma dúvida, doutor. A pessoa, vamos supor aqui, Jesus, Eduardo Soutura, Alain Neto, Paulo Carvalho, digamos que algum deles não tenha tido as contas aprovadas, tiveram as contas reprovadas enquanto presidente da Câmara Municipal. Eles estão inelegíveis? A reprovação é a mesma coisa com relação à prestação de contas eleitoral. A reprovação de contas pelo Tribunal de Contas não é automática para gerar a inelegibilidade. Tem que olhar quais são os fundamentos, tem que olhar se a rejeição de contas é por conta de dolo, enriquecimento ilícito, enriquecimento ilícito, dolo ou... Enfim, tem mais um elemento que eu não estou lembrando qual é agora, mas são três elementos bem batidinhos. Se não tiver os três, a pressão as contas não levam à inelegibilidade. Até quando pode ser feita as federações, doutor? Tem um prazo para isso? É prazo de 6 meses antes das eleições. É o mesmo prazo da filiação dos partidos. Criação de novos partidos. Nós estamos falando sobre nominatas, né, que é uma decisão estadual e nacional que impõe ao município. Digamos, faltando 4 meses para a eleição, está tudo pronto, tudo certinho. A nacional pode modificar essa municipal? Pode, muitas vezes as nominatas são modificadas às vésperas das eleições. Nós tivemos isso, alguma coisa parecida com isso em Guarulhos nas últimas eleições, não é? Salvo engano, no PSL, né? Eu acho que foi o PSL. Não, mas eu acho que não era... O Camei era candidato, ou pretendia ser candidato, e aí teve lá uma manobra qualquer que ele deixou de ser. É verdade. Né? Aconteceu, a Naftalis entrou na jogada, alguma coisa assim, e não houve mais a candidatura do Camei, se não me engano isso aconteceu. Quem está nos acompanhando também é nosso amigo Joseval Queiroz. Joseval Queiroz está nos acompanhando aqui, mandar um abraço para ele, para o Marcos Lins também. Eu queria saber de qual bairro você está nos acompanhando. Deu um probleminha aí no microfone do doutor? Ah, sim, com certeza. Então, quero agradecer a todos e pedir para você. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar e me dizer de qual bairro você está nos acompanhando. É extremamente importante para a gente saber até onde a nossa cidade está indo, tal, e para que a gente traga uma informação bacana e precisa para todos, certo? Perfeito. Voltou, pessoal? Ele pode concluir o pensamento ou ele já concluiu? Não, eu já nem lembro o que eu estava pensando. Eu também não. Vamos para outra aqui. Pergunta. Doutor, muitos partidos não conseguiram ultrapassar cláusulas de barreira. Mesmo assim, eles podem lançar candidatos? Sim, isso não tem relação exatamente com o lançamento de candidatos nas eleições municipais, né? Isso tem a ver com repartição de verbas, acesso a tempo de TV, esse tipo de coisa. É claro que o partido que não ultrapassa a cláusula de barreira, ele tem mais dificuldades, né?
porque democracia se faz com dinheiro, né? E, portanto, se não vem dinheiro público, dificilmente vai ter algum sucesso nas eleições, mas que pode lançar candidatura, pode lançar sim. O doutor Nelson Júcio está perguntando se eu fiz a pergunta do senhor. Sim, fiz. Se não fizer, eu faço de novo. E Benê Sacomã, lá do Renato Maia, está nos acompanhando. Marcos Lins também está aqui conosco. Doutor, com relação eu não falo junção, um absorve o outro, como aconteceu o Podemos e o PSC. Interessante, doutor, que tinha o Podemos, que é o partido maior, que conseguiu passar as cláusulas de barreira, mas em Guarulhos ele não fez vereador. E o PSC não conseguiu passar a cláusula de barreira, só que em Guarulhos ele fez 2 vereadores. Quando foi feita a junção, coube ao presidente do PSC ser nomeado presidente. E isso não agradou muito o João Darcio. Oficialmente foi uma transição tranquila, mas ele não ficou muito contente. Isso também é uma decisão interna do partido, não? Essa é uma decisão interna, a divisão de vagas, a divisão de poderes, né? Ela é determinada no estatuto que venha a prevalecer após essa fusão, né? Então, qual é o estatuto que prevalece após a fusão? É ele que vai dizer com quem ficam as vagas em disputa nas eleições, com quem ficam as vagas dos dirigentes, né? A mesma coisa na federação. Tá aqui, achei sua pergunta, doutor Nelson. Ele me mandou pelo WhatsApp. O pessoal manda por tudo que é lado aqui. Pergunta ao colega advogado: o que pode dizer sobre esta perseguição eleitoral do STF contra agentes políticos e públicos? E qual a orientação que ele pode trazer aos novos filiados dos partidos diante das novas regras de união dos mesmos como federação? Vamos primeiro à primeira questão. Ele fala sobre perseguição do STF contra agentes políticos, doutor. Eu não sei exatamente ao que ele se refere quando fala em perseguição, né? Vamos supor que seja Deltan Dallagnol. Foi perseguido? Depende o modo que você interpreta a lei eleitoral. Diz a lei das inelegibilidades, né, que é a lei da ficha limpa, que aquele promotor ou juiz que responde a processo disciplinar e pede o desligamento, pede a exoneração no curso do processo disciplinar, fica inelegível, né? A questão que se coloca no caso do deputado Deltan é se os processos que foram disparados contra ele se incluíam no rol de procedimentos que causariam inelegibilidade. Me parece que se os processos de alguma forma existiam, fosse qual fosse a fase, e aí se eles chegaram... se nós temos o número de... Se a gente fala, eram 15 processos. Se a gente tem o número, tem alguma coisa concreta nisso, né? Então, me parece que sim, não existe nenhuma burla à lei das inelegibilidades, não existe nenhuma burla à lei da ficha limpa. Mas essa foi uma decisão que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tomou em favor do deputado também por unanimidade. Depois o TSE modificou por unanimidade. Então, há teses jurídicas capazes de confrontar e capazes de sustentar os dois lados. O que eu acho estranho é quando a gente parte para o discurso da perseguição, mas na verdade não tem um fundamento específico para sustentar essa questão da perseguição. Eu não me debrucei no caso específico para analisar se houve ou se não houve, de acordo com a minha interpretação, abuso do TRE ou abuso do TSE. Mas eu já vi juristas bastante conceituados dizendo que os procedimentos que existiam, e eu sei que tem um número, são 15 procedimentos.
né? Se esses procedimentos existiam, ele não podia ser candidato. Assim como eu já vi também juristas renomados dizendo que a fase era muito preliminar e, portanto, não se podia usar para efeito de condenação. Como também já ouvi dizendo que ele saiu tão antes da hora, justamente porque a fase era preliminar. O que a gente tem que entender é que atualmente a gente acaba interpretando a lei de acordo com o interesse político, de acordo com a ideologia. O pessoal falou muito que o Lula foi perseguido e que armado politicamente. Você veja, e eu fico muito à vontade para falar, porque em ambos os casos eu nunca dei palpite sobre o mérito das questões. Quando me perguntavam o que eu achava a respeito das condenações do Lula, eu dizia, não tenho condição de dizer se tem prova, se não tem prova, porque nunca abri o processo para olhar, né? E acho que às vezes a gente paga caro por ser coerente. Mas eu não tinha a menor condição de dizer se o Lula era culpado ou não era culpado, porque não tinha olhado o processo. Mais à frente veio a questão dos vazamentos do Intercept. Aquilo sim, eu tenho condição de analisar que uma conversa entre juiz e promotor, ela é imprópria para um processo. Aquilo eu tenho condição de analisar. Mas eu fui alimentado, né, durante todo o curso desse processo do Lula, por exemplo, assim como me alimentei agora de informações do processo do Deltan, pela mídia, né? Eu nunca, em nenhum caso, nem lá atrás, nem agora, eu peguei o processo para olhar. Tudo que eu sabia do processo do Lula, que conduzia a culpa, me era dito pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, pela grande mídia, que é a mesma que eu acompanho até hoje, né? E por essa mídia que eu acompanho até hoje, Lula na época era culpado e Deltan hoje é inelegível. Muito bem. Aí tem a segunda parte. E qual a orientação que o senhor pode trazer aos filiados dos partidos diante dessas novas regras e também diante das federações? O filiado ao partido político, ele tem que ter uma proximidade com o dirigente e ele tem que sentir também do diretório estadual se há um compromisso com o diretório municipal, com a comissão municipal provisória, porque senão ele joga todas as fichas dele, ele joga o sonho dele muitas vezes de ser candidato, chega às vésperas da eleição, tem algum arranjo do qual ele não fez parte, ele fica de fora. Esse é o filiado, né? Ele tem que ter muita confiança, tem que ter feeling e tem que estar preparado para o pior. Porque a última instância é sempre o partido. A última instância é o partido, a não ser que o partido cometa um grande absurdo na aplicação das regras do estatuto, né? As decisões vão prevalecer, né? Porque o que prevalece não é propriamente a decisão do partido, o que prevalece é o estatuto. Mas os estatutos, eles são feitos para que os dirigentes hierarquicamente superiores eles possam decidir. Então não é que é desrespeitada a regra pelo partido, é que o estatuto permite que o dirigente tome decisões. Muito bem. É extremamente importante, hein? Desculpa, eu acho que eu também me engasguei, viu, Decinho? Perdão, pessoal. Bom, prazos são importantes. O prazo mais importante para o cara que é candidato, para a pessoa que é candidato, é estar filiado a um partido ou federação 6 meses antes das eleições. Com toda a documentação certinho, você se filia e é bom ir até o cartório eleitoral para verificar, né? O sujeito não precisa ser, digamos assim, não precisa ser elegível no dia, 6 meses antes das eleições. Ele tem que ser elegível no dia que ele pede o registro de candidatura. Então vamos imaginar, o sujeito que teve uma condenação criminal, mas está passando o curso dela e mais os 8 anos da lei da ficha limpa, e o período vence dentro dos 6 meses, não tem problema, porque o que importa é que ele esteja limpo no dia do pedido do registro da candidatura, né? Então ele tem que estar 6 meses antes, ele tem que estar filiado. 6 meses antes ele tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Se é a eleição municipal, ele tem que morar na cidade onde ele vai disputar a vaga na Câmara dos Vereadores ou a Prefeitura, né? E a documentação dele tem que estar em ordem depois, tem que estar em ordem 6 meses no momento antes, do registro. se ele morar em outra cidade,
6 meses antes ele tem que fazer a transferência para Guarulhos. Exato. Por exemplo, eu moro em Arujá, meu domicílio eleitoral é em Arujá. Se eu quiser ser candidato em Guarulhos, eu tenho que transferir para cá 6 meses antes. 6 meses antes. Muito bem. O filiado não vota nessas decisões? Que decisões, doutor Nelson? As decisões que o filiado vota somente nas assembleias internas do partido. O filiado costuma votar. O filiado costuma votar a depender do partido na convenção. Tá? Mas há partidos também que quem vota na convenção é o diretório só, é só a executiva. Né? Então o partido tem muitos candidatos, mas chega no dia da convenção, os filiados não têm direito a voto. Né? Só tem direito a voto a executiva. Isso também existe e é estatutário, está lá no estatuto do partido, faz lei entre as partes. Essa pessoa, quando se filia ao partido, teoricamente ele deveria saber o que está escrito no estatuto. E se ele acha que o estatuto é draconiano, de maneira que ele tem que simplesmente respeitar as regras superiores, ele tem a opção de não se filiar. Né? Mas aí ele vai escolher outro e talvez a regra também seja quase igual. Da mesma forma. Né? Quem quiser falar com o doutor Leonardo Freire, como é que acha o doutor Leonardo? No Instagram, eu acho que é _Freire_eleitoral. Né? No Facebook, Leonardo Freire acha. No Instagram eu acho que Leonardo Freire vamos pelo eleitoral. Facebook, então na próxima a gente passa o Instagram, tá bom? Facebook é Leonardo Freire. Leonardo Freire, facinho demais. Deve ter um bocado lá, mas tem um que sou eu. Você tá como lá, de boné? Não, tô do mesmo jeito que eu tô aqui, cara limpa. Sem filtro. Muito bem. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, mais uma vez, mais uma oportunidade. E chegando perto das eleições, a gente vai trazer mais cada coisas. Vez falando mais, né? Cada vez. Obrigado.